Olá, pessoal! Novamente aqui, então, seguindo o nosso curso de Conflitos Modernos, a formação da geopolítica europeia na Idade Moderna. Então, no último encontro, nós falamos sobre a Guerra dos 100 Anos, com a vitória da Inglaterra, e no final a Inglaterra abandonou a França, por quê? Porque estava passando exatamente por esse problema interno, uma guerra civil chamada Guerra das Duas Rosas. Então, hoje é esse o nosso conteúdo. Vamos lá? A Guerra das Duas Rosas, gente, ocorreu entre 1455 e 1485. Também é 30 anos, mas a gente não chama assim, tá? Isso é oficialmente as grandes batalhas, porque antes disso já existia o conflito e a disputa, tá? Entre as duas grandes casas descendentes dos Plantagenetas, certo? Que são os Yorks e os Lancasters, certo? Então, por que a gente tem que saber? Dá uma olhada. Por que Guerra das Duas Rosas? Dá uma olhada lá. Porque a rosa vermelha, tá? Símbolo da família dos Lancaster. E a rosa branca, símbolo da família dos Yorks. Relembrando, ambas são descendentes, tá? Dos Plantagenetas, dos normandos que invadiram a Inglaterra e criaram a dinastia Plantageneta, tá? Então é isso, por isso Guerra das Duas Rosas. Vamos lá, gente, então qual é o problema? Ela se desenvolveu nos reinados de Henrique VI, Eduardo IV e Ricardo III na Inglaterra. Então nós sabemos que os Lancaster, dá uma olhada, ocupavam o trono com Henrique VI, considerado maluquetes, né, pessoal, inepto, incompetente e que não, né, tinha herdeiros. Então nesse momento nós temos aqui, tá, gente, a imagem então exatamente dele. O Henrique VI, né, pessoal, nem sombra de Henrique V, tá? Então dá uma olhada aqui. Era extremamente considerado inepto, incapaz e não tinha descendentes. Por isso, gente, a família dos York desejava o trono. E mesmo no início, tá? O grande líder dos Yorks, Ricardo de York, tendo apoiado, tá? Henrique VI, logo, tá? Pensando que ele iria morrer logo, né? Logo começou a pleitear para ele, tá? O trono da Inglaterra. Por isso, Ricardo de York vence Henrique VI na Batalha de St. Alban, certo? E poderia ter assumido o trono, mas acabou sendo derrotado e morto. Henrique, né? Desculpe, gente, Ricardo de York na Batalha de Wakefield, ok? E aí, então, nessa batalha, Ricardo de York acabou sendo morto. Tá? Tu vai dizer, tá tudo ok. Na verdade, gente, tá? Numa outra batalha posterior, que é a batalha de Towton, tu não precisa saber disso aqui, não é necessário, né, pessoal? Mas é legal pra gente saber, Towton, que foi então os Lancaster foram completamente destruídos, certo? E aí então Eduardo de York, certo? Filho de Ricardo, é coroado como Eduardo IV. Beleza? Então vejam bem, já passamos, né, o governo de Henrique VI, que acabou sendo deposto, né, pelos Yorks, e agora está no poder Eduardo IV, que eu vou te mostrar aqui. Beleza, gente? Então dá uma olhada. Mas o conflito continua, tá? Porque na verdade, tá, Henrique VI não morreu. Então assumiu, né, o York, Eduardo IV, mas o conflito, tá, não termina por quê? Porque Eduardo VI conseguiu reassumir o trono, reorganizar as tropas, né, dos Lancaster, e com apoio de outros nobres, outras famílias de nobres, certo? Acabou então reassumindo o trono da Inglaterra e Eduardo IV acabou então, gente, tá fugindo. Posteriormente, Eduardo IV foi, olha só, reempossado por ter vencido uma batalha de Barnet. E nessa batalha, então, ele vence, tá? E mata, assim, ó, milhares e milhares de nobres e soldados dos Lancaster. E aí, então, para não ser novamente deposto, manda matar Henrique VI, o rei, teoricamente, né? Lancaster, e seu herdeiro, seu filho. Então, o que ele pensou? Eduardo IV. Vou matar, então, agora o ex-rei, o filho dele, e não vou ter mais problemas. Ok? Por que ele se enganou? Vamos dar uma olhada lá, gente, tá? Porque ele acaba morrendo em 1483 e acaba assumindo o tio mais jovem dele, que é esse cara aqui, ó, Ricardo III,
tá? Muito conhecido também na obra, né, de William Shakespeare. Então, Ricardo III York acaba assumindo, tá? Mas também demonstra ser inepto, incompetente para o governo, certo? E aí tá aí Ricardo III, né? Mas daí surge na história o grande cara, que a gente diz é o grande defensor, então, tá? Grande defensor, o grande vitorioso da guerra, então, gente, como tu tá vendo, da Guerra das Duas Rosas, que é exatamente Henrique Tudor. Tá, Marcos, quem é Henrique Tudor? Henrique Tudor, tá, é descendente também, tá, da família real. E Henrique Tudor acabou, então, vencendo a batalha, tá, de Bosworth, tá, e Field. Você já sabe, né? Já viram aí que eu não sei muito inglês, mas vamos lá. Bosworth Field foi a grande batalha, tá, que com o apoio dos Lancaster, certo? Ele acaba, então, assumindo o trono. Nessa batalha, vocês lembram então, na batalha, né, que ele venceu, que aparece William Shakespeare, imortaliza, né, na obra Ricardo III, onde ele diz assim no final da batalha: um cavalo por meu trono, né, eu dou meu trono por um cavalo, porque ele queria fugir. Mas, tá, Ricardo III acaba sendo morto, certo, nessa batalha, e assume então Henrique Tudor. Porque essa vitória dele e ele ter assumido, então, gente, o governo da Inglaterra, encerra a Guerra das Duas Rosas e dá início, então, à grande dinastia absolutista, que é exatamente a dinastia Tudor. Por quê, gente? Vamos lá. Henrique VII iniciou a dinastia Tudor e aí casou-se com Isabel de York, certo? Alguém, tá? Uma moça, membro da família York. Certo? Como ele já era descendente dos Lancaster, certo? Ele casa com York, ele acaba então terminando os conflitos entre as duas famílias. Então dá uma olhada lá, aí está o grande, tá, Henrique VII, pai de Henrique VIII, que, como nós sabemos, vai criar então a Igreja Anglicana através do ato de supremacia. Beleza, gente? Então, olha que interessante. Ele acaba, então, gente, Henrique VII, unindo. Como era o brasão dos Lancaster? Vermelha. Qual era o brasão, gente, dos York? Branca. Então, ele cria, né, a dos Tudor, que ela mistura, então, o vermelho e o branco. E a dinastia Tudor, como eu te falei, será a grande dinastia, então, gente, tá, absolutista na Inglaterra, onde o filho Henrique VIII vai utilizar, então, a religião anglicana, criando-a, para se tornar um rei absoluto. Certo, gente? Então, bem interessante isso aqui, bem legal nós estudarmos, tá? E essa, então, é o grande conflito conhecido como Guerra das Duas Rosas. Mais um conflito estudado por nós, né, pessoal? O conflito, então, que estabilizou a Inglaterra. E aí vai começar a criar as bases exatamente para quê? Para a centralização do poder político, a estabilidade, tá? O crescimento de uma classe através dos enclosures, né? O cercamento, né? De produtores rurais e criadores de ovelhas e produtores de lã, que vai dar, daqui 2 séculos, na Revolução, então, Industrial. Por isso a importância, tá, de Henrique Tudor e a família Tudor na história inglesa. Gente, espero que vocês tenham adorado essa aula, tá? E como eu sempre falo, gente, certo? Bora fazer história? Bora aprender história no História para Valer. Valeu, gente. Abraço.